teu nome exaltarei enquanto eu viver. Vou me entregar de corpo e alma, teu nome exaltarei enquanto eu viver. Viverei pra te louvar, viverei pra te exaltar, viverei pra te louvar, viverei pra te exaltar, pra te louvar. Estou aqui pra bendizer teu nome, meu Senhor, te louvar, te exaltar, é tudo que preciso pra te louvar. Estou aqui pra bendizer teu nome, meu Senhor, te louvar, te exaltar, é tudo que preciso. Vou me entregar de corpo e alma, teu nome exaltarei enquanto eu viver. Vou me entregar de corpo e alma, teu nome exaltarei enquanto eu viver. Viverei pra te louvar, viverei pra te exaltar, viverei pra te louvar, viverei pra te adorar, pra te louvar. Estou aqui pra bendizer teu nome, meu Senhor, te louvar, te exaltar, é tudo que preciso pra te louvar. Estou aqui pra bendizer teu nome, meu Senhor, te louvar, te exaltar, é tudo que preciso pra te louvar. Estou aqui pra bendizer teu nome, meu Senhor, te louvar, te exaltar. No programa de hoje estaremos recebendo a visita da doutora Alessandra Diel. A doutora Alessandra é psiquiatra com formação em pesquisa clínica, doutora em psiquiatria e psicologia médica da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, especializada em dependência química pela Unifesp e sexualidade humana pela USP, colaboradora da Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas, UNIAD, e também do Instituto Nacional de Políticas do Álcool e Drogas, INPAD, e tem experiência com ensaios clínicos e atuação na área de pesquisa e tratamento para a dependência química. Portanto, vocês perceberam que nós estamos aqui recebendo uma pessoa que sabe muito sobre o tema, e ela está abordando o tema dependência química, sexualidade e diversidade sexual. Hoje vocês vão saber muito daqueles grupos que a gente comenta, falar do LG, o famoso LG, BTT. Agora tem mais um outro T. Essa sopinha de letrinhas está aumentando. Que coisa. Pois é, você assinante da NET, entre em contato com a gente, continua tirando suas dúvidas, continue perguntando se você tiver alguma curiosidade, porque a doutora está aqui para tirar as nossas dúvidas, através do nosso e-mail, programabc@netservicos.com.br, ou pelo nosso hotline, 11 9 73 18 84 36. E agora nós vamos continuar aqui a pesquisar, buscar mais informação sobre esse tema, sobre sexualidade. Prazer em recebê-la, viu? Prazer é todo meu, Cláudio. Obrigada pela abertura desse tema, nesse programa, que tem uma abrangência aí nacional e falando de diversidade sexual, que também interessa a família, né? Sem dúvida. E falar sobre o grupo LG, ainda falei LGB, antes era só LGBT, agora aumentou mais um T. É isso, não é? Exatamente. Então, vamos assim, tentar assim, uma vez que estamos explorando o tema dependência química, assim, ver a vulnerabilidade que as
comunidades desses grupos. Está gays, bissexuais, transexuais e transgêneros, que estando com a dependência. Quando a gente fala de vulnerabilidade para o uso de droga, também está exposta quando a gente fala de mulheres que usam drogas, que é um grupo, crianças que usam sexuais e transgêneros, que são uma população, quando a gente fala de vulnerabilidade para o uso de droga, também está exposta quando a gente fala de mulheres que usam drogas, que é um grupo, crianças que usam drogas. Então, é importante deixar claro também para o nosso ouvinte, né, Cláudio, que nós não estamos falando todos os gays, todas as lésbicas usam drogas. Mas existem algumas vulnerabilidades para esta população que exatamente falou, o atrito, colocam mais próximo das drogas. E a gente não pode falar de um fator só, é uma somação, né? Primeiro, se a gente for pensar, é na própria homofobia, né? Que é esse medo irracional daquilo que é diferente da gente, né? Então, essa população já passa por esse trajeto e esse percurso muito mais que heterossexuais, que são a maioria. Então, hoje, no mundo, considera-se que nós temos aí em torno de 90% de heterossexuais, 10% de bissexuais e homossexuais, masculinos e femininos, né? Se a gente falar, vamos falar que a questão de aceitar a sua própria orientação sexual também é outra vulnerabilidade, né? Muitas vezes esse processo que a gente chama de sair do armário, né, da palavrinha em inglês que é coming out, quer dizer, se expor, falar, mãe, pai, eu gosto de meninas, né? Eu gosto de meninos, diferente da maioria das pessoas. Isso é um processo que pode ser muito doloroso, né? E nesse caminho todo, muitas vezes o álcool, a droga, entra ali como um alívio, vamos dizer aí, mais fácil, entre aspas, para lidar com isso. Para ser aceito nesse meio, né? Que socializa bastante também em barzinho, em boate. Por quê? Porque eu vou me proteger de todo esse preconceito, né? Junto dos meus semelhantes, né? E nesse meio eu também posso estar no meio formando outro gueto, né? Acho que é importante a gente comentar também que existe uma pesquisa, né, do Gustavo Venturi, que em 2009 ele queria, que é da Fundação Perseu Abramo, que ele queria investigar homofobia no Brasil. Como é que está isso? Né? Nós temos taxas vergonhosas, né? Mas, entre as perguntinhas que ele fazia, ele falou, qual das pessoas abaixo você tem repúdio, ódio, antipatia de conviver? E, pasme, em segundo lugar apareceu usuários de drogas. Então, 41% da população diz que tem ódio ou antipatia de conviver com o usuário de drogas. E lá para baixo dessa escala, nós vamos ter também uma porcentagem de pessoas que citaram não gosto de conviver com gays, não gosto de conviver com travestis, não gosto de conviver com lésbicas. Veja, são dois estigmas somados, né? O da dependência química e da orientação sexual ou do transtorno de identidade de gênero. E óbvio que tudo isso vai fazer um terreno aí bastante propício para que a experimentação e o uso continuado ocorra. Uma vez que você está abrindo mais esse espaço, e a gente sabe que muitas dessas pessoas acabam, pelo preconceito da própria família, indo para a rua, pela dificuldade de conviver, às vezes não ser aceito pelo irmão, ou pelos irmãos, ou pelo pai. A mãe é mais difícil, porque mãe geralmente é mãe, não é? E como você mesma disse, a gente ouve às vezes até em entrevista, pais falarem, ainda bem que meu filho é gay e não utiliza droga. Realmente isso fica bem evidente que, assim, na sociedade, o que você acabou de falar é marcante entre o gay e o usuário de drogas. O preconceito, o estigma é mais pesado devido a manchetes e o que a gente vê no dia a dia, entre o benefício e o malefício, porque um trabalho é produtivo e o outro realmente não é. Para a sociedade é um fardo. Assim, na sua experiência, por que ocorre um grande número dessas pessoas saírem da casa? É tão difícil para a família aceitar? Por que a família tem toda essa dificuldade? Boa, excelente E no adicto eles aceitam. É um processo assim de vai e volta, inúmeras internações.
e, em geral, o seu filho, a sua filha lésbica, o seu filho gay e o seu filho travesti é muito mais difícil de ficar em casa. Olha, Cláudia, eu acho que uma das raízes aí talvez está na nossa cultura, né? Diferente de outros países, não que lá fora seja muito mais fácil do que aqui, mas a gente ainda vive no Brasil uma cultura, né, como se fosse uma doença, né? Ser gay, ser lésbica seria sinônimo de doença e que meu filho escolheu ser gay. Ninguém abre a janela da sua casa num belo dia, aos 16 anos, e fala: oi mãe, hoje eu decidi, vou ser gay, né? Porque a gente sabe hoje, a orientação sexual é algo que é inato, nasce. Embora algumas pessoas relutam ao longo de algum processo aí, que eu não quero, por quê? Porque eu sei que eu vou ter estigma, porque meu pai e minha mãe não vão aceitar, né? Porque um dos fatores eu acho que é esse, ver esta condição, que é uma condição, uma variação normal da sexualidade humana, como doença, né? Como algo pecaminoso, pecado. Então, tem muito ligado também, eu acho que a nossa cultura religiosa, né? De enfrentar essa questão como doença, né? E aí que acaba que eu prefiro você fora de casa, aqui dentro de casa, né? E eu vou aumentar a vulnerabilidade dessa pessoa colocando ele na rua, né? Vai estar à mercê de toda a sorte na rua e da experimentação do uso de substância, porque vai estar lá, né, seduzindo e chamando, olha, vem que eu vou lhe dar o alívio que justamente você não está tendo dentro da sua casa. É verdade. Interessante o que você está falando, então, se nós hoje não temos especialistas que tenham um olhar mais especializado para esse segmento, o mesmo ocorre para as famílias. Que também nem todos teriam esse olhar diferenciado. Geralmente a mãe provavelmente perceba. E eu ouço assim muitas das vezes entrevistas, e é interessante como a mãe aceita, acata, ainda costuma colocar minha melhor amiga, a pessoa que está junto comigo. Isso é um olhar um pouco diferenciado. E em termos de serviços dentro do Estado, encontra-se essa dificuldade de ter esse segmento? Muito, muito, né? Você falando de mães, eu me lembrei de um livro da Edith Modesto que diz: mães sempre sabem. De fato, as mães sempre sabem que os seus filhos, né, têm uma orientação sexual diferente, né? Mas nos nossos serviços nós não estamos preparados para ter esse olhar diferenciado, né? Nas comunidades terapêuticas, nos ambulatórios, nos CAPs, ainda existe, novamente, volto a falar, mito, preconceito, estigma. E também uma dificuldade de como que eu vou lidar com, às vezes, questões simples, como a escolha do banheiro. Né? É um banheiro, eu tenho que ter um terceiro banheiro? É um banheiro feminino? É um banheiro masculino para receber a travesti? Será que nós teríamos que ter serviços, então, específicos para esse segmento? Né? Esse seria o olhar diferenciado? Que, na minha opinião, eu ainda estou me perguntando isso, né? Outros países já têm isso, Estados Unidos e Londres, né? Inglaterra, já tem serviços específicos, a pessoa escolhe, sou gay, quero me tratar num serviço de dependência química exclusivo para gay. Não, eu quero ficar junto com outros porque é nesse grupo que eu me identifico. Então, a questão é a identificação. Aqui eu ainda me pergunto, eu acho que o que a gente tem que trabalhar é justamente a melhoria exatamente da quebra desse mito, da aceitação da diferença. Novamente, a aceitação da diferença, para que esse serviço possa acolher todos de uma forma igual ou semelhante, com respeito e com dignidade. Né? E hoje, como é que ocorre na prática essas pessoas que buscam essa aderência? Precisaria ter essa empatia. Uma vez que você está dizendo que não existe, não se torna muito mais difícil a pessoa retornar, porque tem que existir a empatia, existe no dos pares, mas e com o profissional que não tem essa identificação? Claro. O que vai ocorrer com essa pessoa que busca ajuda? Está assim afadado, nós já temos uma taxa baixa de insucesso na dependência química como um todo, né? E ainda, se eu não me identifico com esse serviço, porque tenho medo dos mais diversos, medo de abrir aqui nesse grupo que sou portador do vírus HIV, por exemplo,
que quem vai vir para a visita de família é o meu namorado, o meu marido, e não uma esposa, como todos os meus pares esperariam neste grupo que viesse, né? Então, acho que triplica, né, as chances desse paciente não voltar, né? Antes do programa começar, a gente falava de um grupo específico que tem em São Paulo, né, que é o único. Veja, estamos falando da maior cidade da América Latina, né, e nós temos apenas um grupo, 12 Passos, um grupo de alcoólicos anônimos, né, que é, vamos dizer, grupo temático, grupo específico para atender a população LGBT. E ainda a gente estava questionando se vingou, porque o preconceito existe e a gente praticamente não ouve falar. E você também não sabe se o grupo ainda continua na consolação. Exatamente, mas era um grupo que vinha caminhando, né, aos trancos e barrancos aí, porque talvez seria exatamente essa questão de eu pressuponho que eu tenho que me assumir, né? Isso não é necessário, porque o que nos une, vamos dizer, em comum é o quê? Nós estamos aqui porque nós temos um problema em comum a resolver, que é qual? O uso de drogas, né? Se você gosta de mulher, gosta de homem, quer dizer, que essa é a sua orientação, a direção do seu desejo, bem-vindo, né? Porque você vai ser bem aceito igual. Não é isso? Sem dúvida, é interessante, porque nos grupos mesmo de autoajuda, como Narcóticos, Alcoólicos, Naranão, Amores, gente, nós encontramos pessoas que são muito bem aceitas, cuja orientação sexual é respeitada dentro do grupo e não tem esse preconceito ou essa avelação que a pessoa muitas vezes acaba se colocando. Então, há um espaço. Talvez a dificuldade seja até do próprio, no caso... aquele que busca o serviço. O que busca, exatamente, o que busca o serviço. Porque os grupos começaram assim, e quando não existiam, eles teriam que se servir desses que existem por hora. E aí, nesses casos, você sugere que as pessoas batalhem, que quando não se tem, como você disse, tem um único grupo numa das maiores cidades do país, não sei se no Rio, Belo Horizonte, que são cidades também muito grandes, se lá tem esse movimento. Aliás, há algum tempo atrás nós queríamos montar dentro da nossa instituição um grupo. E porque tinham alguns jovens, e eles ficaram nessa dificuldade, ensaiando, abre, e não abriram. E foi dado esse espaço. Então, a dificuldade também parte deles. Parte deles, porque medo, né? Provavelmente. Provavelmente eu vou ter medo de revelar isso. E não necessariamente eu preciso sair falando aos quatro ventos que tem uma orientação que não é igual da maioria, que é a heteronormativa, né? E aí você me perguntou qual é a minha opinião. Eu acho, Cláudio, que poderíamos ter os dois. Você escolhe qual eu me identifico, qual eu me sinto melhor. Sem dúvida. E em relação a não aceitar a própria orientação sexual, isso é um facilitador para a pessoa buscar as substâncias? Sem dúvida, né? É fator de recaída, né? Esse processo de não ficar no armário, como a gente chama, durante muito tempo, né? E aí eu não revelar isso. Existe uma pressão, muitas vezes, dos terapeutas também para que a pessoa, né, saia do armário. E esse sair do armário é um processo e vai ser bastante individualizado para cada um. Cada um tem o seu momento, né? E nós estamos vendo aí vários, né? Rick Martin, por exemplo, que, né, já saiu aos 35 anos, antes tarde do que nunca, né? Tem um filme também bastante interessante, não tem a ver com drogas, mas ele foi traduzido no Brasil, puxa, agora não vou me lembrar, mas fala exatamente do que é sair do armário aos 60 e tantos anos, né? Veja, nesse percurso todo, né, o nosso papel enquanto terapeuta é justamente ajudar essa pessoa, né, a se enxergar, a se ver como uma pessoa valiosa, né, e que ela não precisa estar usando drogas para lidar, se anestesiando com esse sentimento que é difícil. Mas no caso, então, vamos dizer essa pessoa que não consegue se identificar, aceitar a sua própria orientação e, no caso, ela facilita o uso para esquecer, um escapismo. Mas nós sabemos que as drogas, elas liberam a sexualidade para muitos, dependendo da substância. Por exemplo, o álcool, ela acaba
diminuindo a consciência, a autocrítica, e ela se torna muito mais vulnerável a se expor e se abrir. Isso não pode ocorrer? Pode ocorrer, exatamente. O que você está falando são algumas drogas, ela tem um apelo sexual, né? Não é de hoje que a gente fala sexo, drogas e rock and roll, né? E isso incorrer a comportamento sexual de risco, de ter relação sexual sem preservativo, né? De ter gravidez indesejada, de adquirir HPV e HIV, né? Sem dúvida. Algumas drogas, você falou o álcool ele facilita essa aproximação, mas tem outras drogas aí também que circulam, né, a população LGBT, que vamos dizer assim, são as drogas, vamos dizer, que mais aparecem. Gays usam e lésbicas usam drogas como todas as outras pessoas, mas existem algumas drogas que são mais particulares aí, ou mais frequentes nesse meio. Uma delas é a metanfetamina, que, graças a Deus, a gente não tem ainda no Brasil como uma avalanche, como é nos Estados Unidos. Por quê? Porque dá muito tesão, né? Aumenta a libido, tá? Que é uma anfetamina. Outra, por exemplo, o êxtase, né? Que é usado pela moçada, embalada, em rave, que também aumenta a tesão, por isso que veio com esse apelo também de pílula do amor, pílula do né? amor. E aí tem outras, né? Se eu posso falar da ketamina, né? O K, que é outra droga que está muito ligada à questão da sexualidade também, que tem alarga, né? Relaxa a esfíncter anal e isso facilita a penetração anal. Você já deve ter ouvido falar também do GHB, Sim. Né? Que vem com o nome de droga do estupro, né? Boa Noite Cinderela. Esse é comentado. Também, que é outra droga Poppers, que é outra droga também que tem aparecido, né? Que é um gás e que também tem uma relação com o aumento da libido, o aumento da sexualidade. O fator é químico e também psicológico ou mais químico? Então, os estudiosos ainda não sabem responder exatamente isso, mas tem uma parcela importante aí da questão química, onde ela vai atuar exatamente no nosso cérebro e que vai liberar essa onda de vontade, desejo de fazer sexo. Mas acho que vale a pena a gente falar também que tem o outro lado negativo de muitas dessas drogas, né? Que a moçada muitas vezes procura por essa questão, para que aumente o libido, para que aumente essa sensação, sabe, que eu costumo dizer de tô gostoso na balada, né? Pena que isso não dura para sempre, né? Me ocorre também comentar exatamente, as pessoas têm muito esse mito com a cocaína, né? Que a cocaína aumenta a tesão, me deixa melhora a performance, o que não é verdade, né? Porque isso é em pequena quantidade e a gente sabe que em maior quantidade isso vai piorar tudo isso. E nós temos uma série de disfunções sexuais associadas a todas essas drogas, né? Quais as mais comuns? A mais comum, as drogas ou as disfunções? As disfunções. Disfunção erétil, né? O meu estudo mostrou exatamente que eu estudei mulheres que usam substâncias e a relação com a sexualidade, né? E o que mostrou, que bastante preditivo, foi que aquelas que fumavam tinham 3 vezes mais chances de ter disfunção sexual, porque o cigarro está muito ligado, né, à disfunção erétil em homem. Em mulher isso não aparecia. Verdade, em homem então, é mais comum. Quer dizer, então é mais um argumento para convencer as mulheres que não vale a pena fumar mesmo. Seria obstrução das veias. Exatamente, circulação fazer sanguínea. Isso, uma cascata, né, que liberaria aí essa oxigenação para essa área clitoriana, estaria prejudicada, né? Então, o cigarro seria uma das substâncias. Isso, e uma droga, né? O álcool também, dependendo da quantidade. Sim, Depressor. Para disfunção erétil. Para a mulher, associada aí a algumas queixas de vaginismo, que é, né, dor na penetração, tá? Também. E você falou em termos das drogas e das disfunções. Qual mais que a gente poderia associar? Acho que comportamento sexual de risco, que a gente já falou, né? Porque na hora que eu estou sobre o efeito e né, absorto nessa onda que eu digo aí, nesse prazer, ninguém não avalia muito bem risco. Será que eu uso preservativo ou não? Né? Normalmente não se usa. Então, deleta essa mensagem e aí nós vamos ter... Aliás, os novos casos de AIDS no Brasil, né, que tem aumentado muito em mulheres, é exatamente associado à droga crack, né? Por quê? Porque a mulher
troca muito o seu corpo em função de obter a droga. E aí a gente tem observado inúmeros casos, mais aumento na população feminina, né? Não necessariamente lésbica, né? Realmente, essa coisa do crack é um pecado que está acontecendo hoje com os jovens, tanto com o homem quanto a mulher. Muito embora a prostituição na mulher é muito maior. Como você disse, é muito mais fácil para ela vender o corpo. Agora o homem acaba até trazendo essa imagem pejorativa social, porque assim, a fissura, a necessidade sequencial das buscas é contínua. E como é que ele vai conseguir dinheiro? Exatamente. Então, o homem ele tende a ter mais furtos, roubo, mas a gente não pode esquecer que tem aqueles que também se envolvem em relações homoafetivas para obter, sem dúvida, droga. Né? Que bom. O nosso papo está muito gostoso, eu tenho certeza que vocês estão gostando. Então, continuem com a gente, que a gente só vai fazer um breakzinho e já volta. Ver o impossível acontecer é pra quem crê. Jesus abriu o mar, fez o cego enxergar, a estéril gerar filhos, peixes e pães multiplicar. Eu nunca vi o seu problema, Deus não resolveu. Eu nunca vi o seu problema, Deus não resolveu. O que eu sei é que milagres vão acontecer aqui, porque o meu Deus é um Deus de vitória. Quando o crente abre a boca, meu Senhor abre as comportas pra te abençoar, pra te engrandecer. Nunca se esqueça que Jesus